Depois de uma forte campanha de aperto monetário, o Banco Central dos Estados Unidos finalmente anunciou uma pausa nos aumentos das taxas de juros. Os juros saíram de praticamente 0% no início de 2022 para 5,25% no momento atual, sendo o aumento mais rápido de juros em toda a história dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que o Fed pausou os aumentos dos juros, já existem algumas notícias que dizem que estamos em um mercado de alta, o bull market. E claro que isso reflete na Bolsa de Valores americana, que já subiu quase 15% somente em 2023. E nesse vídeo eu vou te trazer atualizações sobre a economia americana, o que o Fed fez nessa última reunião, o que ele mostrou de perspectivas para o final do ano, o que o mercado está acreditando e o que provavelmente vai acontecer. É aquele vídeo que você vai ficar super atualizado sobre o momento atual dos Estados Unidos. Em março de 2022, o Fed ele começou a aumentar os juros, que foi na época lá de 0,25%, sendo o primeiro aumento desde 2018. E desde então, seguiu aumentando agressivamente a taxa de juros no país, atingindo o maior nível dos últimos 16 anos. Como vocês podem ver nessa imagem, houve aumentos consecutivos, 10 aumentos no total, desde o começo de 2022 até o panorama atual de 2023, saindo a taxa de juros de 0,25% para 5,25%. E essa campanha de aumento de taxa de juros feita pelo Fed em 2022 foi uma das mais agressivas dos últimos tempos. Como a gente pode ver nessa imagem, olha a agressividade que o Fed teve no aumento de juros em um curto espaço de tempo se relacionado a outros anos. E atualmente os juros estão em níveis iguais a 2007, antes da crise de 2008. E agora o Fed finalmente anunciou uma pausa nos aumentos, sendo que na última reunião manteve a taxa em 5,25%. Se a gente olhar a perspectiva do mercado para a próxima reunião do Fed, que acontece dia 26 de julho desse ano ainda, grande maioria acredita, 70%, que haverá mais um aumento de 0,25%, chegando a taxa a 5,5% nos Estados Unidos. E essa aqui é uma expectativa do mercado um pouco mais alongada para os próximos meses e anos, até para a gente entender aonde que será que essa taxa de juros começaria a cair, porque uma hora isso vai acontecer. E pelo que a gente vê aqui, o mercado espera que a taxa de juros dos Estados Unidos feche o ano em 5,3% e comece a cair entre dezembro a janeiro de 2024. E aí depois teria uma queda aí bem forte durante o ano 2024 inteiro, fechando aí 2024, começo de 2025, perto dos 3,7% de taxa de juros. E aí, durante essa reunião, o Fed também colocou a perspectiva deles para final desse ano, 2024 e 2025. Então eles mudaram a expectativa de juros para esse ano, colocando um pouquinho maior, porque antes a expectativa era de fechar o ano em 5,1, colocaram em 5,6. Por isso que agora o mercado espera que haja um novo aumento na próxima reunião do Fed em mais 0,25%. Além disso, a taxa de juros ela foi um pouco prolongada para os anos de 2024 e 2025 também. Isso demonstraria que a inflação demoraria um pouco mais para cair a patamares que eles gostariam. Além disso, falando em inflação, eles também aumentaram as perspectivas para esse final do ano. Antes era de 3,6% a inflação, agora de 3,9%, mostrando também essa resistência um pouco maior. Além disso, confirmando essas expectativas, eles aumentaram o PIB de crescimento de 2023. Antes era de 0,4%, muito perto do 0 a 0 de uma recessão. Agora eles colocaram a expectativa para o final do ano de 1% no aumento do PIB, o que mostraria que a economia realmente ainda estaria bem forte, girando bastante, o que afetaria uma inflação maior e consequentemente um juros maior por um longo período. Agora, já falando em inflação, desde o início das altas dos juros, o objetivo do Fed é conter a inflação nos Estados Unidos. E a notícia boa é que parece que tudo isso tem caminhado para o lado certo. Em maio, a inflação ela registrou um aumento anual nos últimos 12 meses de 4%, registrando o ritmo mais lento nos últimos 2 anos. Esse aqui é o gráfico de inflação dos Estados Unidos. Vocês podem observar que ele disparou ali em 2022, chegou a bater sua máxima de 9% nos Estados Unidos ali no finalzinho de 2022, o que é doideira para os Estados Unidos, né, que está acostumado com uma inflação de 2 a 3%. E aí depois, com esse aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, basicamente a inflação começou a cair. E vocês podem observar que no momento atual a inflação é de 4%. Então, realmente tá bem interessante essas quedas aqui. E se a gente pegar a inflação mensal, né, que foi a última que foi liberada em maio, foi um crescimento de 0,1%, que foi bastante baixo. Por isso que a inflação caiu para os seus 4% nos últimos 12 meses. E esse é até um ponto que eu queria entrar, porque normalmente se você se olha a inflação de um país nos últimos 12 meses e não somente o do último
último mês. E o que acontece com isso? Como a gente teve altas inflações ali em 2022, por exemplo, em junho de 2022, a inflação mensal foi de 1,2. Então, é esperado que agora, dia 12 de julho, que vão divulgar a inflação referente a junho, ela venha muito abaixo do que o mercado talvez esteja prevendo. Isso porque vai pegar os últimos 12 meses, então vai substituir esse acréscimo gigantesco que teve de 1,2, talvez para 0,1, 0,3, 0,4, fazendo com que a inflação dos Estados Unidos nos últimos 12 meses seja de 3 a 3,3%. Mostrando que realmente a inflação pode continuar caminhando para baixo. Agora na tela eu mostro um outro tipo de inflação que também é muito importante a gente ficar de olho, que eles chamam de Core CPI, ou basicamente o núcleo da inflação, em que simplesmente você pega o CPI, né, a inflação dos Estados Unidos, e tira dela o alimento e energia. É porque você tira um pouco de volatilidade ali da inflação em si, de como está atualmente. O interessante de ver esse tipo de indicador é que você tira um pouco da volatilidade, porque normalmente o preço de energia e alimento é bem volátil, e a demanda deles não muda muito, mesmo que a inflação esteja muito alta, porque as pessoas não vão deixar de comer, não vão deixar de ir no mercado, não vão deixar de usar energia em casa. Então, pegando esse dado aqui, a gente vê que ele tem uma resistência um pouco maior, né, quando a gente tira ali a parte de energia e alimentos, que atualmente está em 5,3%, relativamente com uma queda sim, tá, mas muito mais resistente do que o CPI, a inflação normal que eu mostrei recentemente para vocês. E isso meio que demonstraria que o Fed ainda assim teria um trabalhinho pela frente para conseguir diminuir essa inflação de fato do jeito que gostaria. Mas um ponto positivo que eu queria mostrar aqui para vocês, que é muito bom principalmente para renda fixa, é que atualmente a taxa de juros dos Estados Unidos, ela está acima da inflação, ou seja, você está recebendo mais do que a inflação no mercado. Eu trouxe essa planilha aqui para mostrar exatamente isso na prática para vocês. A gente pegou dados aqui de 2022 da taxa de juros e inflação nos Estados Unidos. Desde então, a taxa de inflação era superior à taxa de juros, o que fazia com que a taxa de real ficasse negativa. Só que as coisas elas foram invertendo, né? A taxa de juros ela foi aumentando ao longo do tempo e a inflação ela foi caindo, fazendo com que a taxa de juros real atualmente nos Estados Unidos seja de 1,26%, o que acaba mostrando uma atratividade maior para o país em si. Mas se a gente comparar com o Brasil, atualmente ainda ela fica um pouco atrás, porque a taxa de juros no Brasil está em 13,75%, a inflação em 4%, isso dá uma taxa de real de 9,44%, diferente dos 1,26% atuais nos Estados Unidos, o que dá uma diferença aí de mais ou menos 8%. Mas lembra que eu falei para vocês, é bem possível que antes de mais um aumento de taxa de juros, a taxa de inflação fique perto dos 3% e aí aumente a taxa de juros real nos Estados Unidos e diminua a diferença em relação ao Brasil. E como essa taxa de juros real no Brasil tem sido bastante atrativa, né, muito acima da inflação, começou a entrar bastante dólar no país, principalmente no final de 2022 e começo de 2023. Como a gente pode ver, o dólar nesse ano já caiu quase 9%. Atualmente está custando 4,84. Isso aqui é uma oportunidade gigantesca e eu não poderia deixar de trazer nesse vídeo. Qualquer preço do dólar abaixo de R$5 é compra muito forte, então aproveitem. É importante frisar isso porque essa atratividade, né, essa entrada de dólar no país, fazendo com que o dólar caia bastante, não vai continuar para sempre. A gente está tendo no momento agora uma importação muito alta da China, né, eles comprando bastante da gente aqui, de certa forma um caos lá nos Estados Unidos que faz com que as pessoas diversifiquem o dinheiro e uma taxa de juros real bem elevada aqui que atrai bastante dinheiro. Mas quando esse panorama começar a voltar ao normal, é bem possível que saia dólar do país e faça com que o dólar fique mais caro. Agora falando sobre bolsa americana, que todo mundo quer saber. Com as perspectivas para os juros melhorando, a bolsa de valores americanas está respondendo positivamente, com S&P 500 e Nasdaq registrando o nível mais alto desde abril de 2022. Então, como vocês podem ver, a bolsa americana, o S&P 500 já está subindo 15% nesse ano, quase 16%. E o Nasdaq, né, que basicamente pega as ações de tecnologia como um todo, já vem subindo quase 33% no ano de 2023. E essa diferença entre rentabilidade entre o S&P 500 e o Nasdaq é porque Nasdaq, como eu falei para vocês, é composta por empresas de tecnologia, que são as que sofrem mais com o aumento de taxa de juros, mas também são as que tendem a subir mais rápido quando os juros caem. Para vocês terem ideia, existem 7 empresas que estão sendo responsáveis por toda essa valorização do S&P: Apple, Google, Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon e Tesla. Se a gente pegar a rentabilidade exatamente dessas empresas que eu citei desde o começo do ano, vocês podem ver que elas foram explosivas, né? Nvidia aí valorizando 200% no ano de 2023, Tesla 136%. E são essas empresas aqui que estão puxando o S&P. E é interessante mostrar até essa imagem que as empresas que mais caíram, né, do S&P 500, Tesla, por exemplo, em 2022 caiu 65%, Amazon 49%, são as que mais estão recuperando no momento atual
atual em 2023. Outro dado interessante é esse aqui, que mostra a quantidade de pessoas dos Estados Unidos que estão compradas em ações. E essa quantidade de pessoas ela veio aumentando, né, basicamente desde 2021, 2022, chegando em 2023 agora um dos maiores percentuais nos últimos anos. Mostrando que de certa forma o pessoal tem acreditado cada vez mais na bolsa americana, que ela está barata e colocando bastante grana nisso. Outro dado interessante é que o S&P 500 ele acumula uma alta aí de quase 14%. Esse dado aqui está um pouquinho desatualizado com o momento atual, mas só para vocês entenderem a grandiosidade que já tá. E essa valorização dos últimos 13,9% aconteceu nos primeiros 113 pregões do ano, que foi um dos melhores começo de ano na bolsa americana que a gente já viu na história recente. No caso, nos últimos 25 anos. Apenas 2019 e 2013 teve um começo tão bom quanto esse que a gente está tendo em 2023. Bom, então basicamente de resumo que a gente viu tudo aqui é que a inflação, ela de certa forma vem se demonstrando cada vez menor. A taxa de juros, apesar de ainda elevar um pouquinho mais, já tem uma perspectiva de que comece o ano de 2024 com queda. O que mostra para o mercado e para a bolsa de valores que já é uma possível alta para vir aí nos próximos meses. Por isso que o mercado antecipa bastante, normalmente 5, 6 meses antes de alguma coisa acontecer. E por isso que vocês estão vendo a bolsa valorizando aí seus quase 16% em 2023. Então eu tô bastante positivo com o cenário atual dos Estados Unidos, mesmo a gente tendo várias dificuldades. Isso porque, como eu venho sempre falando para vocês nos últimos vídeos, quando a bolsa ela cai bastante, tem uma taxa de juros muito elevada, é um dos melhores momentos para você começar. E não adianta querer ficar postergando, vendo as coisas melhorar, ou os Estados Unidos não ter uma recessão, porque quando você menos perceber, a bolsa já subiu 20, 30%. Então é aquilo, pessoal, continue aportando mensalmente nas melhores empresas que depois vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e principalmente se inscrever para mais vídeos como esse. Ah, e deixa nos comentários aqui embaixo o que você tá achando da economia atual. Você acha que vai continuar dessa forma, vai melhorar, vai piorar? Qual que é a sua visão? A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!